Podcast de apresentação do capítulo História dos, nos e por meio dos periódicos de Tânia Regina Biluca, que pertence à coletânea Fontes Históricas, organizado por Carla. Primeira impressão em São Paulo na editora Contexto, no ano de 2008, com vários autores. Solicitado como requisito de avaliação na disciplina de ensino de História, ministrado pelo professor Josemar da Silva, na graduação de Pedagogia, UNEB, DCH, Campus 3. Sente-se no sofá, deite-se na cama e pegue o seu fone de ouvido, que a gente já vai começar. Você sabe o que é fontes impressas? Sabia que antes os historiadores não a consideravam como fontes para pesquisas científicas sobre a história do Brasil? Sabia que em 1808 a dezembro de 1822 circulavam nos jornais as edições facsímiles do Correio Brasiliense, que apoiava a independência do Brasil, e que o jornal era impresso em Londres por conta da censura portuguesa? Além disso, você sabia que o gênero é atribuído de acordo com seu formato e sentido, por exemplo, revista, magazine, e que o termo jornal foi definido para publicações diárias? Além disso, você também vai ver por aqui que a materialidade dos impressos resulta da interação dos métodos adquiridos na hora da impressão, assim como a qualidade de cada material, concluindo com páginas amareladas. Isto e muito mais você saberá aqui. Fique conosco até o final deste podcast. Entender como os impressos saiu das margens da pesquisa para alcançar o status de fonte impressa implica acompanhar de forma sucinta alguns marcos históricos bibliográficos. Na década de 1970, era pequeno o número de trabalhos que utilizava-se de jornais e revistas como fonte para o conhecimento da história no Brasil, apesar de já existir uma ampla bibliografia. Vários fatores explicam tal situação, que não constituía particularidade brasileira. A tradição dominante durante o século XIX e as décadas iniciais do século XX, que os historiadores tinham para a veracidade das fontes, a qual deveria ser marcada pela objetividade, neutralidade, fidedignidade e credibilidade, além de suficientemente distanciada de seu próprio tempo. Nesse contexto, os jornais não eram adequados para a recuperação do passado, uma vez que continham registros fragmentados do presente, realizados sob influxo de interesses, compromissos e paixões. Para os historiadores da época, as fontes impressas não permitiam captar o ocorrido. Elas forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas, uma espécie de desconfiança documental. Nas décadas seguintes do século XX, na França, a terceira geração dos análises propôs novos objetos, problemas e abordagens, a exemplo de novos aportes analíticos provenientes de outras ciências humanas, como a sociologia, a linguística e a semiótica e a interdisciplinaridade. Alargando as temáticas dos historiadores e ao lado vendaval causado pela História Nova, há que se mencionar a profunda renovação do marxismo, o abandono da ortodoxia economicista, o reconhecimento da importância dos elementos culturais e a revolução copernicana efetuada por Thomson
ao propor que se adotasse a perspectiva dos vencidos, a história vista de baixo, abordando o grupo de camadas sociais antes ignorados e colocando sobre suspensão a veracidade dos fatos históricos contados pelos historiadores tradicionais. Ou seja, alterou-se o modo de compreender os textos e começou a interessar-se menos pelo que os documentos dizem para pensar mais sobre a maneira como dizem, pelos termos que utilizam, pelos campos semânticos que traçam e pelas zonas de silêncio que estabelecem. Na busca de variedades de fontes, levou os historiadores a considerar os periódicos como objeto de pesquisa. No entanto, estes periódicos aparecem muitas vezes como objeto morto, ou seja, apenas meras informações, servindo apenas para confirmações de fontes apoiadas. Aos poucos, o gênero individualizou-se em fase de outras formas de impressos periódicos, sendo um marco a Revista da Semana, Rio de Janeiro, 1900, de Álvaro Teffer, que se prolonga por décadas das chamadas revistas ilustradas ou de variedades, com a apresentação cuidadosa de leitura fácil e agradável, diagramação que reservava amplo espaço para as imagens e conteúdo diversificado que poderia incluir acontecimentos sociais, literatura, vida urbana, notas policiais, passatempo lúdico. Estas publicações procuravam agradar diferentes leitores, justificando o termo variedades. E com esta visão de criar uma nova forma de comunicação que abrange-se vários públicos aos poucos, foi se reinventando e procurando atender de diferentes formas pessoas que tinham interesse somente em política ou esporte. O sucesso dessa forma de comunicação, até os tempos atuais, são considerados relevantes. A chegada do século XX parecia anunciar mais do que uma simples mudança no calendário. O mundo urbano expandia-se e os trilhos rasgavam as regiões mais ricas. A navegação a vapor acelerava as trocas e as atividades comerciais. Tudo demandava da circulação da informação. Com a invenção do telégrafo, surgiu então, em 1877, a notícia mais rápida: Londres, 30 de julho, às 2 horas da manhã, faleceu ontem. Com isso, os novos métodos de impressão permitiram expressivo aumento das triagens, melhora de qualidade e barateamento dos exemplares. O advento da ilustração foi essencial para o impulso e a diversificação do impresso periódico. As publicações ilustradas, do cunho satírico, em geral de curta duração, proferiram rapidamente. E foi assim que o século XX deu início a uma nova era da história. Nesse contexto, a literatura e a imprensa constituem-se num testemunho importante na medida em que oferecem indícios sobre como os próprios escritores percebiam e vivenciavam os impasses da nova condição social. A partir dela, elucidar que as intenções históricas do período quer os seus dilemas culturais. Aqui, os conceitos de lugares, redes, de sociabilidade, geração, cultura e política constituem-se importante grelha de leitura para compreender as formas de organização,
e ação dos intelectuais. A exemplo da imprensa diária brasileira de 15 estados da Federação, foi vasculhado entre 1995 e 1996 pelos integrantes do Movimento Nacional de Observações Semelhantes. Aplicam-se ao livro A Cor do Medo, volume que invocou a questão das relações raciais no Brasil, a partir do mesmo tipo de fonte. Os meios de comunicação têm o poder de transmitir de forma surreal as informações que são publicadas, e por esse motivo a censura ainda existe no Brasil e que usa de estratégias para fazer denúncias criativas, a exemplo da política, principalmente quando se fala dos regimes autoritários como Estado Novo e a ditadura militar. A imprensa é responsável pela criação dos conteúdos, diversos assuntos que a sociedade precisa ser informada, como política social, cultural e entre outros. E aí, gostaram desse podcast? A gente fica por aqui e muito obrigada por assistir até o final.